Inteligência artificial. Estados Unidos da América versus China. As duas únicas potências mundiais no domínio de IA atualmente. Muitos não sabem é que existe uma nova guerra fria, político-tecnológica entre as duas potências. Uma disputa pelos chips que alimentam a inteligência artificial. Uma disputa que começou bilateral, mas acaba sendo global, com impacto direto até para países como Moçambique. Hoje, vamos falar dos contornos dessa guerra e o que nós, MOS, podemos aprender com isso. Nós, refiro a academia, políticos, deputados, tomadores de decisão, developers, indústria local, comissões que têm a ver com STEM, tecnologia, inteligência artificial, etc, etc. Desde já, vamos chamar essa guerra pelo próprio nome, a guerra dos chips, ou melhor, a guerra dos GPUs. Bora. Tudo começa quando a China, através do seu presidente, anuncia um plano extremamente ambicioso, o de tornar a China o líder mundial em inteligência artificial até 2030. Só que nesse plano ambicioso havia um problema. A China não produzia os GPUs mais avançados do mundo. Esses GPUs pertenciam às empresas americanas. E de GPUs mais avançados, estamos a falar de GPUs de 7, 5, 3 nanômetros. Importa referir aqui que quanto menor for o número de nanômetros, maior é a capacidade de processamento desse GPU. Então, perceba aqui o dilema. Um país, neste caso a China, quer liderar a inteligência artificial, mas depende da tecnologia do seu principal rival. E é exatamente aqui que começa a guerra. Mas por que exatamente aqui? É que quando os Estados Unidos percebem que a ambição da China não é apenas tecnológica, é poder. Quem liderar a inteligência artificial poderá liderar a tecnologia, a economia, o poder militar, até possivelmente dominar o século. Os Estados Unidos começam com os bloqueios. O primeiro passo foi o de proibir a exportação de GPUs H100, H200, Blackwell para a China. Por quê? Esses GPUs não só são rápidos, eles representam a infraestrutura da inteligência artificial moderna. Sem eles, dificilmente pode-se treinar modelos robustos tais como ChatGPT. Com essa medida, os Estados Unidos pensaram que iam abrandar a China na corrida da inteligência artificial. Mas acontece o contrário. Em vez de recuar, a China decide acelerar. E mais uma vez, através do seu presidente, a China anuncia um investimento de cerca de 60 bilhões de dólares para desenvolver semicondutores e inteligência artificial localmente. Esse dinheiro foi investido concretamente em semicondutores, investigação em inteligência artificial, startups tecnológicas, formação de talento científico e em empresas tais como a Huawei. Nisso, a lógica era clara. Não podemos comprar, vamos construir internamente. E rapidamente, após esse investimento, começaram a surgir novos modelos de IA desenvolvidos dentro da própria China. Empresas tais como DeepSeek, Alibaba, ByteDance, Tencent começaram a lançar os seus produtos. Aqui vale a pena trazer uma nota econômica. Este primeiro bloqueio impacta negativamente as empresas norte-americanas. E o CEO de uma delas, a Nvidia neste caso, chegou a sentar com o presidente Donald Trump para encontrar uma saída para o mercado da China. Por quê? Porque a China era um dos maiores mercados deles. Só para ter uma ideia, só nesse mercado a empresa esperava gerar cerca de 5,5 bilhões de dólares em receitas, mas não vendeu. Então, a Nvidia propõe uma solução urgente para o mercado da China. Uma solução que não violasse as regras do governo, mas que permitisse continuar no mercado da China. E a solução que foi encontrada foi pegar em um dos GPUs mais sofisticados, neste caso específico foi o H200, e criar uma versão limitada dele que passou a se chamar H20.
Portanto, o H20 tem a mesma arquitetura que o H200, porém, tecnicamente e deliberadamente com menos capacidade. Por um lado, era isso que estava a acontecer com as empresas norte-americanas. Do outro lado, empresas chinesas começam a acelerar o desenvolvimento de alternativas próprias. E uma delas foi a Huawei, que nesse período anuncia o desenvolvimento do seu próprio processador de IA, o Hisense 910C. Um sinal claro de que a China estava determinada a reduzir a sua dependência em CPUs dos Estados Unidos. Com esse final veio o segundo bloqueio, que consistiu na pressão sobre a Taiwan. Aqui vale a pena trazer um detalhe que muita gente provavelmente desconhece. É que a maioria dos chips mais avançados do mundo são fabricados em Taiwan, pela esta empresa TSMC, que só por si só é responsável por mais de 60% dos GPUs mais avançados do mundo. Sim, a Nvidia, a AMD não fabricam os GPUs físicos. O que eles fazem é design, criam um protótipo, depois mandam esse protótipo para Taiwan. Taiwan é que fabrica os GPUs físicos. Mais da metade da tecnologia que move a inteligência artificial é fabricada nesta pequena ilha aqui, perto da China, da Coreia do Sul e do Japão. Então, os Estados Unidos passaram a pressionar a Taiwan a não fabricar chips avançados para empresas chinesas. A Taiwan cede aos apelos dos Estados Unidos e manda a carta para os seus clientes da China, por exemplo, para a Huawei, informando-lhes que deixaria de fabricar GPUs para eles. Mas no meio disso tudo, a China acelera e os Estados Unidos começam a suspeitar cenários de mercado negro e começam a investigar de um possível envolvimento da própria Nvidia no mercado da China. Com isso, veio o terceiro bloqueio. O governo dos Estados Unidos cria um sistema global de 3 níveis de acesso aos GPUs mais avançados. No nível 1 estão os aliados dos Estados Unidos, com acesso total aos GPUs. Aqui na tela, como vocês podem ver, são esses países que estão pintados a verde, que é Austrália, Japão, Coreia do Sul, Canadá, o próprio Estados Unidos e outros aliados. No nível 2 estão os países que estão pintados à cor de cinza. Neste nível, os países até podem comprar, mas têm limitações. É o caso, por exemplo, de Moçambique, Madagascar e outros países que não são aliados dos Estados Unidos, mas também não são inimigos. No nível 3, aqui no mapa estão pintados a vermelho. Estão os inimigos dos Estados Unidos, aqueles que mais nós conhecemos: Rússia, China, Irão. Para citar alguns países africanos, temos Zimbábue, Líbia, Congo, etc, etc. Com esta terceira medida dos Estados Unidos, a guerra dos GPUs deixa de ser apenas entre os Estados Unidos e a China e passa a ser global. Mas um pouco depois, e mesmo com estas restrições, a China lança seus próprios modelos. A DeepSeek lança DeepSeek R1 com um desempenho competitivo ao ChatGPT. Meses depois, a Alibaba lança Qwen, também com desempenho competitivo ao ChatGPT. O mais surpreendente, esses modelos foram treinados usando GPUs menos poderosos e com custos muito menores. Isso mostrou algo importante. Restrições podem atrasar o progresso, mas também podem forçar a inovação. Com esse lançamento, depois veio o quarto bloqueio, que é a escalada final. Aquele jeito que a Nvidia encontrou para ainda permanecer no mercado da China sem violar as regras norte-americanas do governo, também foi proibido para o mercado da China. Ou seja, mesmo o H20 foi banido. E como quem esperava pelo momento certo, no dia seguinte, a Huawei anuncia o lançamento oficial do seu Hisense 920. Era um sinal claro de que a China estava determinada a desenvolver a sua própria tecnologia. Chegado a este ponto, vale a pena levantar uma questão pertinente. Onde é que países como Moçambique entram nessa história? Primeiro, nós estamos no nível 2 no mapa das restrições. Significa, temos limitações de acesso às GPUs. Segundo, aquilo que eu considero lição estratégica. Quando foi pressionada
A China não esperou a ajuda do FMI, Banco Mundial ou contribuições das famílias. Pelo contrário, o governo investiu seriamente em empresas e startups locais, educação tecnológica séria e visão a longo prazo. Resultado, hoje consegue competir com os Estados Unidos, mesmo com recursos limitados e menos potentes. Daqui podemos deduzir uma lição. A inovação não nasce só da abundância. Muitas vezes nasce da pressão, da limitação e principalmente da coragem de começar e nunca desistir. O futuro digital de um país depende de pessoas que aprendem seriamente, governos que investem e apoiam seriamente e se recusam a ficar para trás. A pergunta já não é se a inteligência artificial vai mudar o mundo. É óbvio que está mudando. A pergunta é: qual país africano vai ajudar a construir esse futuro? Bom, nós já temos um marco histórico muito importante de termos sido o segundo país africano a trazer internet no continente. Sim, Moçambique, através da COM, foi o segundo país africano a trazer internet depois da África do Sul. Mais do que isso, ajudou outros países da região a montarem as suas infraestruturas de rede. Então, para mim, a próxima grande história de inovação em IA ainda não aconteceu. Repito, a próxima grande história de inovação em IA ainda não aconteceu. Pode até não acontecer aqui, mas com certeza pode começar aqui. Moçambique vai ser um mero espectador ou vai entrar no jogo? E aí, o que acha? Deixe a tua opinião sobre o que deve ser feito.